Entrevista. Dr. Flávio Pasquinelli fala sobre utilização de boas lentes em óculos de grau e de sol. Usar lentes de qualidade é essencial para manter a saúde dos olhos em dia, mas infelizmente muitas pessoas descuidam-se na hora de investir em qualidade de vida. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o médico oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli, ele que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Dr. Flávio, bom dia, seja bem-vindo novamente ao Jornal da Cidade. Bom dia a todos. Primeiramente eu gostaria de mandar um beijo para minha mãe, que é adiantado, mas eu estarei só na próxima semana aqui, no caso, então domingo. E vida longa para todas as mães. Exatamente, doutor Flávio. Mas a mãe do senhor não mora em Andradas, não? Minha mãe mora em... Ela é uma senhorinha, ela já tem quase 90 anos de idade. Que coisa boa, doutor. E firme, está super lúcida, graças a Deus. Ela mora em São Roque, São Paulo. Muito bacana. Então, como que é o nome dela, doutor? Vamos mandar um beijo para ela, então? Alaide. Dona Alaide, olha que coisa boa. Quase 90 anos. Quase 90 anos, já deu bastante trabalho, já caiu, quebrou o braço, quebrou a cabeça, mas tá firmona lá. Tá certo. Doutor Flávio vai durar bastante, então, né? Já é de família. Espero que sim. Isso mesmo. Agora, doutor, esse tema aqui é muito importante porque as pessoas, muitas vezes, elas se preocupam depois que a doença surge. Surge a doença, corre no oftalmologista, depois vai operar ou vai usar óculos e tal. Só que muitas vezes a prevenção, você pensar já numa boa qualidade de vida antes do problema surgir, já pode ser assim o melhor caminho, não é? Por que é tão importante escolher uma lente com qualidade? Exatamente. Depois do exame, né, que é uma coisa assim muito importante, ontem mesmo eu tive um caso de um senhor, por sinal lá do Campestrinho. Ele nunca tinha feito um exame de vista e estava com um problema muito sério, graças a Deus, em um olho só, que é um glaucoma. E então são doenças que, se você pega no início, você consegue resolver, né? Então o uso do óculos, ele vai numa segunda etapa. Depois do exame, você vai procurar uma boa loja, uma boa ótica, para você ter uma orientação de um bom ótico em relação à lente de grau e também a lente com filtros, porque hoje os filtros são muito importantes pelo fato de que o sol ele está mais forte devido a esse problema de aquecimento global, problema da camada de ozônio, e a exposição mesmo nessa região aqui é muito grande, porque nós estamos numa região agrícola em que as pessoas trabalham muito ao ar livre, trabalham muito se expondo ao sol. Entendi. O senhor disse que as pessoas estão expostas. Temos vários casos de moradores da zona rural que desenvolvem inclusive cataratas e outros tipos de problemas. Exatamente. O sol, ele tem a propriedade de vários tipos de raios, né? A gente vê isso no arco-íris. Então, aquelas cores todas, né? Aquelas cores representam frequência da onda de luz, né? Então, o que ocorre? Existe o ultravioleta, que é aquela luz azul no arco-íris, em que ele tem um comprimento de onda pequena, né? E ela tem uma frequência muito alta. Então, ela lesa muito a frente do olho. Então, ela causa o pitirígio, que é aquela pelezinha que fica no cantinho do olho. Ela pode causar ceratite, no caso do soldador, né? Quando a pessoa solda, a sua solda elétrica, ela irradia ultravioleta, aquela luz azul, aquilo lá queima o olho, né? Sem a pessoa perceber, às vezes, sem doutor? perceber. E depois de algumas horas trabalhando ali, geralmente na madrugada, a pessoa acorda com uma dor assim, que eu digo que é dor de dente no olho, é uma coisa absurdamente forte. E eu tenho caso de paciente que diz que chegou a bater a cabeça na parede, tanta dor que ele sentia que não passava com nada. Realmente é uma situação que, se você está junto ali, você resolve rapidinho, porque nós temos uma lente que protege essa região e que elimina a dor. Mas geralmente é na noite, na madrugada, então a pessoa passa horas ali sofrendo. Pode causar catarata, essa luz, a ultravioleta, causar catarata. E nós temos as vermelhas, né, que é o infravermelho, por exemplo.
O infravermelho é uma luz que já tem um comprimento de onda maior, né, uma frequência menor, ele penetra no olho e lesa a retina, causando uma degeneração de retina, que a gente chama de DMRI, uma degeneração retiniana macular próprio da idade. Representa hoje no mundo em torno aí de 10 a 15% das pessoas mundialmente são afetadas por esse tipo de doença. Doutor, agora, se tratando do trabalhador rural, se ele usar um bom óculos ali no campo, no dia a dia, ele vai evitar problema de catarata, por exemplo? Exatamente. O que eu vejo aqui, que é interessante, na minha terra era assim também, apesar de hoje estar proibido por lei, as pessoas começam a trabalhar no campo muito jovens, assim, antes mesmo dos 18 anos, né? Então, eu vejo até meninos aí trabalhando. Eu acho muito bom, apesar da lei ser contra, eu acho isso muito bom, porque forma o caráter de uma pessoa, né? E eu vejo isso aqui, as famílias trabalham em conjunto e precisam disso daí. Então, a gente vê que essas crianças, eles estão aí com 12, 13 anos, já ajudam a família e estão expostos a isso, essa luz, né? Constante, né? De manhã até a tarde. E geralmente depois das 10 horas até umas 4 da tarde é o momento que é o maior perigo em relação à exposição solar. Tanto para a pele, né? Que você vai ter um envelhecimento precoce da pele, causar manchas de pele, causar lesões benignas de pele e mesmo lesões malignas de pele. Então, uma das coisas é proteger com vestimentas que protejam a pele, protetor solar, e no caso do olho, proteger com óculos, mas um óculos que tenha uma boa procedência, que tenha realmente filtro. Porque na realidade existem hoje 2 tipos de filtro, principalmente assim, 2 filtros que é mais basicão, assim, mais básico, né? O filtro comum, né, que sempre existiu, que é aquele filtro que filtra a luz solar no todo, porque a luz solar ela vem de todos os lados, ela vem a 360 graus. Quando ela bate numa superfície lisa, como no caso um lago, o mar, ou mesmo o teto de um carro, ela se torna polarizada, ou seja, o raio reflete em uma direção só. Não é mais numa direção de 360 graus, é numa direção só, ou horizontal ou vertical. Então aquela luz é muito forte, você pode observar que é o chamado ar, né? Nossa, peguei um ar, né? Quer dizer, na realidade pegou aquele reflexo da luz polarizada. Então hoje existe o filtro comum, que filtra de um modo geral, mas não filtra a luz polarizada. E esses óculos mais modernos hoje têm um filtro que, além de filtrar a luz comum, normal, né, filtra também esse raio que vem num sentido só, que é chamado filtros polarizados. E no caso, a lente que o senhor está se referindo e que faz esse trabalho de filtro é apenas a lente que é usada como um óculos de sol ou uma lente comum como aquela que a gente trabalha no dia a dia, que ela é transparente, ela também pode ter uma proteção para esses tipos de fatores aí? Eu acho muito interessante para essa região, as pessoas que trabalham no campo e que não gostam de usar óculos escuro, é acoplar realmente na lente de grau, né? Então a pessoa usa óculos, né? Em vez de ser uma lente clara, sem filtro nenhum, acoplar um filtro. Ou usar uma lente que é um pouquinho mais cara, que são essas lentes fotossensíveis. Ou seja, quando ela está em contato com o calor, né? Nem é com a luz, é com o calor, ela escurece. E quando ela está dentro de casa, ela clareia. São as lentes fotossensíveis, são as Transitions, que é uma marca de como grife. As pessoas mais conhecem, não é? É uma marca de grife que é a Transition, né? Então, é uma marca de grife. Mas existe essas lentes mais baratas aí que tem uma boa ação nesse sentido e que são mais baratas e não é exatamente a Transition, né? Tá, mas deixa eu ver se eu entendi. A Transitions, ela é conhecida e ela é uma lente tem um nome mais conhecido e ela faz esse filtro. Exatamente. Mas existem lentes que não são fotossensíveis que também fazem esse filtro? Exatamente, exato. E quais são essas? Essas lentes que fazem esse filtro,
fotossensíveis, elas são lentes sem marca, né? Ou fabricadas assim por laboratórios próprios aqui no país. Entendi. A Transition já é uma lente que vem de origem fora do país, né? Entendi. Tem Tipo, a uma Varilux tecnologia também. É uma tecnologia, sempre uma tecnologia melhor, por isso que elas são mais caras mesmo, né? Porque são eles que inventam, né? A Varilux, por exemplo, que é uma lente multifocal, nós temos lentes muito boas multifocais fabricadas no Brasil também, que é essas lentes que servem para longe e para perto, geralmente pessoas mais de 40 anos. E nós temos hoje no Brasil lentes muito boas, tão parecidas quanto, com bem mais baratas, 50% mais baratas, mas não tem a marca, né? É como se você comprasse um carro importado e um carro nacional, vamos dizer, tem uma diferença, né? Não, é interessante. E é aí que entra a prevenção que eu falei no início da entrevista, viu, doutor? Eu sei que já é um momento, muitas vezes, que a pessoa, inclusive, já está usando o grau, mas ela já está se prevenindo de doenças muito piores. Exatamente. E se você quiser baratear isso, você pode colocar o grau e colocar um filtro, que você consegue colocar uma película, né, um filtro da cor que você quiser. Por exemplo, tem gente que gosta do marrom, do azul, né? Agora, o que é muito importante é você ter um óculos de boa procedência, porque existe óculos escuros que não tem filtro para o ultravioleta, ou filtra muito mal UVA, UVB, né? O infravermelho. Então, hoje nós temos esse problema da luz LED. A luz LED também, ela tem uma frequência que, numa determinada frequência, eu acredito que em torno de 400 nanômetros por aí, ela causa lesão também na pele e no olho, né? Tanto é que é muito comum hoje os artistas colocarem luvas para trabalhar num ambiente assim iluminado por LED, né? Sim. Então, e nós temos hoje filtros também. A pessoa não tem grau, não tem nada, mas trabalha em ambiente desse tipo computador, algum celular mesmo. Ele usa um óculos desses com esse filtro para proteger dessas radiações. Interessante. Nós estamos conversando com o Dr. Flávio Pasquinelli Filho, ele é médico oftalmologista, está aqui falando sobre a importância de uma boa lente no momento em que você vai adquirir o seu óculos, inclusive vai adquirir o seu óculos de sol. Depois eu vou fazer alguma pergunta sobre lente de contato para o senhor também, viu, doutor Flávio? Mas, Cássio, doutor Flávio quer tirar o emprego dos camelôs, viu? Pois é. Não exatamente. Eu penso assim, eu acho o seguinte, cada macaco no seu galho, né? Isso eu acho muito importante. Não adianta você vender uma coisa que você não tem conhecimento, né? Então vai vender outra coisa, né? Eu acho que às vezes é mais interessante você vender, por exemplo, uma garrafada, né? Que é uma coisa que ele conhece, ele vai lá no mato, ele pega aquela substância lá, ele faz uma garrafada, alguma coisa assim, né? Do que você vender um óculos que ele não está sabendo o que exatamente ele está vendendo, né? Exato, e o consumidor aí, o brasileiro, o ouvinte da Rádio Vinícola, investir em qualidade de vida, né, doutor? Exatamente, Sim, não, eu só queria comentar a respeito das lentes fotossensíveis. Eu acreditava também que era a Transition, a tecnologia. Então, a Transition é a marca da lente. Exatamente, ela é marca e ela tem essa característica, ela tem uma película, né, que é fotossensível ao calor. Então, quando ela aquece, ela escurece, quando ela resfria um pouco mais, ela clareia. Como se fosse o Gillette e a lâmina de barbear. Isso, exatamente. Eles associaram o nome. A maisena, né? Exato. O que ocorria muito antes era que você tinha, era uma fotocromática, né, que chamava, mas era cristal. Então, era um cristal que também tinha essa mesma capacidade de escurecer e clarear, mas era muito pesado, né? Aí a Transition inventou essa lente aí que é de resina, então fica mais leve. O senhor falou das lâmpadas de LED. As lâmpadas fluorescentes comuns também precisam de alguma proteção? Essa tecnologia, a lente comum, não, mas essa tecnologia de LED, alguns aparelhos de microcomputador, essas coisas, sim. Interessante, né? E, de repente, até ler o manual do aparelho, será que divulgam isso?
Isso a gente nunca vê, né? Nunca sabe. São informações assim que a gente tem, né? Que eu pesquiso e às vezes vejo em trabalho científico, que hoje se pesquisa muito coisas que antigamente não se dava muita importância, né? Por exemplo, o uso constante da visão de perto. Sempre as pessoas falam, mas o olho foi feito para enxergar, é uma máquina de filmar, pode usar quanto quiser. Mas a gente já sabe que hoje não é bem assim. Por exemplo, esse uso excessivo de computador, de celular, pode levar à miopia. Pode desencadear uma miopia. Pequena, mas pode desencadear. Entendi. E o cansaço do olho... Cansaço visual, do dia a dia, ressecamento, né? Sintomas tipo ardor, queimação, picura no olho. No final do dia a pessoa não está bem, está com aquela pedrinha no olho, né? Isso é excesso do uso da visão de perto. E aquela questão do óculos de descanso, existe isso, doutor? O óculos de descanso, ele é um óculos, eu considero mais psicológico do que praticamente um óculos que vai trazer benefício. Mas é interessante, eu sempre fui muito contra esse tipo de óculos, porque eu achava que era uma forma do médico fazer assim o que o paciente estava querendo, né? Porque é muito comum, o paciente chega no consultório, ele quer um óculos. Aí você examina, não tem nada, muitas vezes eu tenho uma experiência com a minha filha uma vez, que eu fui um amiguinho dela no consultório, e eu falei, não, você não precisa de óculos, você não tem nada e tal. Aí quando ela encontrou esse amiguinho, ela falou, mas teu pai não sabe nada, nem me deu um óculos, seu pai é oftalmologista, mas fui lá, nem me deu um óculos, seu pai não sabe nada. Então tem esse lado psicológico, e que eu... hoje presta um pouco de atenção. Então, quando acontece isso, eu costumo dar não esse 0,25 que o pessoal dá, eu acho que não precisa, não tem grau, mas dá esse filtrozinho aí, chamado filtro azul, né? Ele filtra essa luz azul, essa luz LED, né? E ele chama Blue Comfort. É mais ou menos isso aí mesmo, Blue Comfort. Ele protege dessa luz sem grau. Então é uma forma de você dar, porque hoje como você usa os aparelhinhos em dente como um acessório, você pode ver que as pessoas gostam de ter isso aí, às vezes nem precisa, mas os dentistas põem porque a pessoa acha bonito, dá status. Muita gente gosta do óculos como um acessório Sim. de beleza. Então, teve até moda, né? Sim. Cores de armações, umas vermelhas, umas verdes. Sim, agora estão de volta os óculos com armação grossa, né? Exato. Os óculos dos anos 70 estão de volta. Sim, eu tive amigos na minha juventude que usavam óculos sem grau por moda. Né? Agora me chamou a atenção quando o senhor falou que alguns oftalmologistas eles acabam então dando essa receita de 0,25 mesmo quando não é indicado, e isso não é prejudicial? 0,25 numa receita, um erro de 0,25 numa receita de óculos não traz problema. Não tem problema, então. Não tem problema, não. Tá, então tá bom. Agora, doutor, eu fiquei com uma outra dúvida aqui que me surgiu enquanto o senhor falava. Às vezes a gente vai entrevistar um médico que é especialista em câncer de pele e ele fala assim, olha, mesmo que estiver nublado, passe o protetor solar, né, o filtro, proteja a sua pele com um bom produto. No caso do óculos, mesmo se estiver nublado, de repente nós também, o trabalhador do campo, principalmente ele, mas as outras pessoas também que andam de automóvel, dirigindo e etc., eles precisam usar esse óculos com esse filtro protetor? Exatamente, Sandro. Não sei se você observa, você já deve ter passado por isso, às vezes você está numa praia ou você está no campo e está nublado, você às vezes se queima mais do que quando você está com o sol, às vezes, em determinado momento do dia. Por exemplo, sol até as 10 da manhã não queima tanto quanto um dia nublado ao meio-dia, por exemplo. Então a radiação é muito grande e é uma radiação que reflete muito. Então eu acho que é necessário, sim, você tem que se proteger. Então o sol está agindo mesmo nos olhos, mesmo que... Com certeza. E eu acho que a tendência é piorar, por causa do aquecimento global, esse problema de poluição, levando à alteração da atmosfera,
né, camada de ozônio, porque na nossa época, 30, 40 anos atrás, o sol não era assim tão agressivo como é hoje, né? Pelo menos eu penso que sim, porque eu trabalhei sempre com meu pai num sítio também, eu fui de origem rural também, a gente trabalhava muito na época eu trabalhava muito com meu pai com gado, então a gente levantava bem cedinho, passava o dia inteiro tocando gado, vacinando, e eu nunca usei protetor solar, não usava chapéu, que eu nunca gostei, e nunca me senti como hoje, hoje eu me protejo muito, porque eu sinto que quando eu saio, eu sou muito agredido pelo sol. Então hoje eu uso chapéu, uso camisa de manga comprida, uso óculos, uso protetor solar, porque eu acho que é um momento que pode trazer problema de saúde, sim. Doutor, nós estamos conversando, né, com o Dr. Flávio Pasquinelli Filho, médico, oftalmologista, e aqui falando hoje sobre a importância de uma boa lente, seja para o seu óculos de grau, seja para o seu óculos de sol. Doutor, tem ainda, o senhor falou das lentes transitions, né, e falou das lentes simples também, mas aquela lente multifocal, onde que ela se enquadra nesse processo aí? Ela pode contribuir de alguma forma para uma melhor qualidade de vida da pessoa? Com certeza. O que ocorre depois dos 40 anos, a maioria das pessoas, não são todas, mas a maioria, vem apresentar uma perda da acomodação. Então a pessoa enxerga bem para longe, mas não enxerga bem para perto. E se você tem algum grau, isso agrava. Se for um grau positivo, mais ainda. Então o que acontece? Ou você usa 2 óculos, porque o óculos de longe não vai dar uma boa visão de perto, ou você usa um óculos bifocal, que é aquele que tem uma lente em cima para longe e embaixo tem uma meia-lua, que é um óculos hoje que as pessoas acham muito feio, e tem essa lente hoje que é a lente progressiva, que é uma lente que você consegue ler longe, meia distância e perto. Ele é um óculos um pouco mais caro, ele é um óculos de adaptação um pouco mais difícil, e você tem que aprender a usá-lo, porque ele é um óculos que são 3 lentes em uma lente. Então você tem que saber olhar exatamente no lugar certo. Então isso aí é um pouco de dificuldade no início, mas depois que a pessoa acostuma, acha muito bom. E tem gente que não se importa, não gosta de óculos, não usa, às vezes nem enxerga bem. Eu tenho muitos pacientes assim, tem até um grau alto tudo e não quer usar óculos. Se não for nessa faixa de idade, entre o primeiro ano até os 10 anos, é menos problema, porque nessa faixa etária é obrigatório o uso da correção óptica por causa do desenvolvimento cerebral da criança. É interessante isso, né? Agora, doutor, essa questão do multifocal, o senhor falou que tem gente que tem que aprender a usar. E tem gente que também fica bravo com o oftalmologista, né? Olha, mas esse óculos aqui não presta, esse óculos não serve pra nada, como é que ele me dá um óculos desse? Mas realmente tem o dia a dia, pelo menos 30 dias seguidos aqui, usando, ainda que não esteja confortável. Nos primeiros dias, lá na frente, a pessoa ainda vai agradecer. Com certeza. O interessante é o seguinte, você estuda tanto, né? Você se prepara para fazer cirurgias tão delicadas, né? E no final 70% da clínica oftalmológica é óculos. E é o momento em que mais você perde paciente, porque o paciente te avalia pela adaptação que ele tem com o óculos. Ah, não ficou bom, esse doutor não presta, vamos procurar o... Ele usa 2 dias e ele não usa o terceiro, né, doutor? Exatamente. Um óculos o multifocal para você se adaptar, ele está bem certinho na medida, no grau, tudo certinho, você vai acabar acostumando, mas você vai levar mesmo de 20, 30, 40 dias para se adaptar e aprender a usá-lo, né? E o senhor tem essa experiência, às vezes o paciente volta, fala, doutor, não está bom, o senhor fala, insiste 1 mês, depois o senhor conversa com a pessoa dali 2 meses e ela fala, Geralmente, Sandra, a minha conduta é o seguinte, eu repito o exame para dar segurança para o paciente. Então eu repito o exame, analiso o óculos, está tudo certinho, está tudo certinho. Vamos usar, explico para ele como usar o óculos, né? Porque você tem os macetinhos. Aí e falo, daqui 30 dias você volta. Geralmente não volta. Porque se adaptou. Se adaptou. Exato. Finalizando, doutor, eu queria saber se a lente de contato também ela existe. Primeiro,
Eu lembro que a lente de contato parece que ela foi um pouco mais popular no passado, não sei se eu estou com uma percepção errônea. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da lente de contato nos dias atuais. E se ela evoluiu, ela também tem, por exemplo, um filtro, alguma coisa nesse sentido. Exato. A lente de contato, o que ocorreu nessas últimas décadas é que houve um aperfeiçoamento do laser para correção dos problemas de miopia, de hipermetropia, de astigmatismo. Então, qualquer pessoa que tem um determinado grau, que passa por uns exames próprios, que permita fazer uma cirurgia, pode ficar livre do óculos, pode ficar livre da lente de contato. A lente de contato é bastante usada ainda. Ela hoje foi simplificada, né? Ela é uma lente hoje que basicamente ela tem 3 tipos de curvatura só e permite um uso. Eu não recomendo dormir com lente de contato, mas existem lentes de contato que você pode até dormir. E ela é uma alternativa para o óculos mesmo. Eu acho que você não pode ficar só na lente de contato. Eu acho que você tem que ter o seu óculos para alternar o uso da lente com o óculos, e deve ser muito bem monitorada, porque lente de contato ele tem um problema, ela tem uma malha e ela está em contato com o olho. Se ela contaminar e tiver uma lesão na córnea, você pode ter uma úlcera de córnea muito grave. Então você tem que estar sempre, qualquer problema tem que estar sempre acompanhando, né? Mas elas hoje apresentam, existem lentes coloridas, lentes com filtro, lentes de contatos assim, bem modernas. Elas evoluíram muito da época de quando eu comecei. Inclusive tem uma doença, que é o ceratocone, que não dá para fazer cirurgia, né? Dá para fazer cirurgia, né? Mas são cirurgias caras, tipo que é o anel de Ferrara, transplante de córnea. Mas no início do problema, que geralmente começa em torno dos seus 15, 18 anos de idade, só existe uma forma de você dar uma boa visão no paciente, é usar uma lente de contato rígida, né? E essa lente antigamente era problemática porque ela era muito difícil de adaptação. Hoje nós temos as lentes de contato rígida esclerais, que é uma evolução, dá uma boa visão ao paciente e a adaptação é muito melhor. Então elas vêm evoluindo, sim. Interessante. Eu acho que esse assunto lente de contato às vezes daria até uma outra entrevista, né, doutor? Só para falar disso. Com certeza. Né? Porque já me surgiu várias perguntas aqui enquanto o senhor falava aí da lente de contato, né? Só uma só. Quando se coloca a lente, então, nos dias de hoje, que o senhor disse que inclusive tem filtros já nessas lentes, se coloca na bolinha. Como é que é o nome da bolinha? É na córnea. Na córnea. E o resto do olho, a parte branca, não fica protegida nesse caso? Não, a parte branca do olho, ela exatamente, quando você está com uma lente de contato, não quer dizer que você não vá necessitar de um óculos escuro também, eu acho que precisa, entendeu? Sim, não está assim totalmente, não. Você pôs uma lente de contato, vai para a praia, é bom estar um óculos escuro junto. Entendi, então ela precisa ser assessorada também. Ou mesmo você vai fazer uma solda elétrica, por exemplo, e achar que a lente de contato vai proteger, não vai proteger não. Entendi. Doutor Flávio, acho que a conversa foi bastante produtiva, proveitosa, a gente aprendeu bastante e eu queria agradecer ao senhor por essa participação. Se o senhor ainda quiser colocar alguma coisa importante que eu tenha esquecido de perguntar, fique à vontade, doutor. Sandro, obrigado pelo convite, Cássio, você também, e a rádio. E eu gosto muito de vir aqui, eu me sinto assim, que eu sou útil para a comunidade. Mas esses temas, eles podem se alongar por horas, então a gente vai fragmentando isso aí, você me convida, a gente vai conversando e preparando outros temas interessantes, né? Mas muito obrigado, um bom dia a todos e um bom dia das mães para as mães. Exatamente, doutor, obrigado então pela participação. Jornal da Cidade.